Meu pai me expulsou de casa aos 13 anos porque minha madrasta me odiava. Agora ele quer que eu volte. Tudo começou lá em 2020, bem quando a pandemia estourou. Eu tinha 13 anos na época, morava em Houston, e até que as coisas estavam indo bem entre mim e a minha madrasta, a Laura. Sinceramente, eu via ela como uma segunda mãe. Ela já fazia parte da minha vida há um tempo e a gente sempre se deu bem. Ela era legal comigo e eu gostava de estar por perto. Nunca senti que ela me tratava diferente de como trataria um filho dela. Então, quando ela descobriu que estava grávida, eu fiquei super feliz por ela. Naquele tempo, minha mãe biológica, a Rachel, que é cirurgiã, estava trabalhando feito louca por causa da pandemia. Como a agenda dela estava insana, acabei ficando com meu pai, o David, e a Laura durante o isolamento. Era para ser só por um tempo, mas com tudo o que estava rolando, acabou virando uma estadia bem mais longa do que o previsto. No começo, tava tudo tranquilo. A gente só queria passar pelo lockdown como dava. Assistia uns filmes, ficava junto, essas coisas. Achei que ia ser legal passar mais tempo com eles, principalmente porque a Laura estava grávida. Achei que faria parte dessa nova fase, ajudando com o bebê, sendo uma irmã mais velha da hora. Mas, as coisas não foram bem assim. Quando a Laura estava com uns 4 meses de gravidez, as coisas começaram a mudar. No início, eram só detalhes. Ela implicava comigo por qualquer coisinha, e eu pensava, ok, deve ser só um dia ruim. Quer dizer, ela estava grávida, presa em casa, lidando com o estresse do isolamento. Tentei relevar, porque todo mundo estava passando por algo. Mas aquilo não parou. Pelo contrário, só piorou. Muito pior. Do nada, parecia que tudo o que eu fazia irritava ela. E olha que eu nem era uma criança bagunceira. Eu era super organizada. Cumpria as regras da casa, ajudava com as tarefas, fazia o que era esperado de mim. Mas nada disso parecia suficiente para ela. Ela entrava em algum cômodo, me via sentada lá, e já soltava um suspiro bem alto, como se só a minha presença arruinasse o dia dela. Parecia que ela simplesmente não suportava mais me ter por perto, e eu não conseguia entender o que tinha feito de errado. Passei a ficar quase o tempo todo no meu quarto. Não queria piorar a situação, então comecei a me manter fora do caminho. Só saía para fazer as tarefas ou pegar alguma coisa para comer, mas fora isso, tentava ser invisível. Mesmo assim, ela ainda arranjava motivo para ficar brava. Teve um dia que ela entrou no meu quarto furiosa, gritando que o cheiro estava tão ruim que ela estava passando mal. Eu olhei em volta e não vi nada demais. A única coisa ali era um saco de salgadinho meio comido na mesa. E só. Antes que eu conseguisse falar qualquer coisa, ela começou a chorar. Mas chorar de verdade, soluçando como se eu tivesse feito algo horrível. Meu pai correu para acalmar ela como sempre, dizendo que estava tudo bem, tentando consolar. Eu só fiquei ali, completamente sem entender nada. Tipo, o que acabou de acontecer. Eles jogaram a culpa na gravidez, dizendo que os hormônios estavam deixando ela sensível. Mas pra mim não parecia ser só isso. Parecia que ela realmente me odiava, e ninguém queria admitir. E não foi só aquele dia, não. Tudo o que eu fazia parecia incomodar. Eu ficava quietinha, lendo ou assistindo algo no celular, e ela aparecia brigando porque eu não estava ajudando na casa, mesmo já tendo feito todas as minhas tarefas. Ou então eu estava na cozinha pegando um lanche e ela surgia reclamando que eu não estava limpando rápido o suficiente, sendo que eu estava literalmente no meio de lavar uma louça. O pior de tudo, meu pai nunca me defendia. Nunca. Toda vez que ela se irritava, ele só ficava tentando acalmar, me pedindo para ser mais compreensiva, dizendo que ela estava passando por muita coisa com a gravidez. Mas ele nunca perguntava como eu estava me sentindo. Era como se eu não importasse, como se eu só estivesse atrapalhando. Comecei a me sentir uma completa estranha dentro da própria casa. Não conseguia ficar no mesmo cômodo que eles sem sentir que estava pisando em ovos. Tentei conversar com meu pai sobre isso, perguntei por que a Laura estava me tratando assim. Mas ele sempre desconversava. Dizia coisas tipo, ela tá estressada ou ela não faz por mal, só tá numa fase difícil. Mas com o tempo, não parecia mais que ela não fazia por mal. Parecia que fazia sim. Chegou ao ponto de eu não querer mais sair do meu quarto. Minha saúde mental foi pro buraco. Comecei a achar que eu era o problema, que ninguém me queria ali. Passava as noites deitada, imaginando se meu pai ia chegar e dizer que era melhor eu ir embora. A ansiedade bateu tão forte que meu cabelo começou a cair. Lembro de puxar tufos inteiros, sentada ali, em choque, tentando entender como tudo tinha desandado tão rápido. Tentei melhorar as coisas. De verdade, tentei. Comecei a fazer mais tarefas, tentando ser útil e não incomodar. Limpava a cozinha, lavava a roupa, fazia de tudo, mas nada era suficiente. A Laura sempre achava algo para reclamar. Um dia era o jeito que eu dobrava as toalhas. No outro, era porque deixei um copo na pia por tempo demais. O clima na casa era insuportável. O ar parecia pesado, como se tudo estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Eu não conseguia relaxar.
nem ser uma criança normal dentro da minha própria casa. Cada vez que tinha que sair do quarto, era com medo. Nem os fones de ouvido ajudavam a me desligar daquilo tudo. O estresse me sufocava. Eu tentava fingir que não estava me afetando, mas no fundo, eu sabia que estava em frangalhos. Só queria voltar para casa da minha mãe. Mas por causa da pandemia e da agenda louca dela, eu estava presa ali. Cada dia era como andar numa corda bamba, sem saber quando a Laura ia surtar de novo ou quando meu pai ia finalmente dizer que eu não era mais bem-vinda. E quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava. Talvez a Laura não me quisesse ali mesmo. Essa ideia grudou na minha cabeça e me deixou apavorada. Porque com 13 anos, pra onde eu ia se tudo piorasse? Aí, num dia qualquer, ou o mais normal possível naquela casa, eu tava sentada na cozinha, mexendo no celular, só tentando matar o tempo. Lembro como se fosse ontem, porque eu não tava fazendo nada demais. Não tava bagunçando, nem fazendo barulho, nada. Só esperando meu cereal ficar murcho. Eu gosto assim. É estranho, eu sei, mas sempre comi desse jeito. Enfim, tava quieta, no meu canto, quando a Laura entrou. No começo, ela não falou nada. Ficou só parada ali, olhando em volta, como se estivesse procurando um motivo pra brigar. A cozinha estava impecável. Eu mesma tinha limpado de manhã. Louça lavada, bancadas limpas, tudo no lugar. Mesmo assim, ela bufou como se não acreditasse no que via. Como se, só por eu estar ali, ela já se sentisse irritada. Aí começou a limpar com raiva, batendo louça na pia, esfregando a bancada com tanta força que parecia que ia arrancar o mármore. O tempo todo, ficava resmungando que tem gente que não sabe limpar e que essa cozinha vive uma bagunça. Eu continuei ali, olhando pro meu cereal, tentando não reagir, porque sabia que se eu dissesse qualquer coisa, ia virar uma explosão. Mas aí ela fez algo que me tirou totalmente do sério. Ela veio até mim, pegou minha tigela de cereal, que eu nem tinha tocado ainda, e jogou direto no lixo. Sem pensar duas vezes, só virou e despejou tudo. Não é como se tivesse alguma bagunça enorme ou algo do tipo. Eu nem tinha derrubado uma gota de leite. Parecia que ela queria mostrar que, não importa o que eu fizesse, nada tinha valor. Eu não conseguia acreditar. Quem é que joga fora a comida de alguém assim do nada? Eu surtei. Toda a frustração e o estresse que eu vinha engolindo há meses simplesmente explodiram. Bati as mãos na mesa com força e gritei: "Qual é o seu problema comigo?" Ela se virou com os olhos arregalados, como se não esperasse que eu revidasse. "Por que você me odeia tanto? Eu nunca te fiz nada, e tudo o que você faz é me tratar como se eu fosse lixo." Ela não respondeu de imediato. Ficou ali parada, chocada, como se ninguém tivesse jamais tido coragem de enfrentá-la. E aí, como se fosse um script repetido, começou a chorar. Caiu em prantos mesmo, soluçando como se eu tivesse dito a pior coisa do mundo. Antes que eu pudesse falar qualquer outra coisa, o David, meu pai, apareceu correndo da sala, como sempre fazia toda vez que a Laura começava a chorar. "O que está acontecendo?" ele perguntou, mas era daquelas perguntas que ele nem queria realmente uma resposta. Ele já tinha escolhido o lado dele. Antes mesmo de eu abrir a boca, ela começou a falar entre lágrimas, dizendo que eu estava deixando ela estressada, que ela não se sentia confortável na própria casa e que não aguentava mais aquilo. Olhei pro meu pai, esperando que ele ao menos pedisse para ouvir o meu lado, mas não. Em vez disso, ele virou para mim e disse: "O que você fez?" Como se fosse óbvio que a culpa era minha. Como se eu tivesse feito algo tão terrível a ponto de provocar aquele show de lágrimas. Eu fiquei sem reação. Apenas encarei ele, sem conseguir acreditar. Foi aí que a Laura soltou a bomba. Ainda chorando, ela disse: "Eu não quero ela perto do meu bebê. Esse estresse tá acabando comigo. Isso não faz bem pra mim e muito menos pro bebê. Ela precisa sair daqui." Foi nesse momento que meu pai me levou pro meu quarto, como se eu fosse a culpada de tudo. Ele fechou a porta atrás de nós e me olhou com aquela cara de quem vai falar algo sério. Meu coração disparou, porque no fundo eu já sabia que o que ele ia dizer mudaria tudo entre a gente. "Você deve estar fazendo alguma coisa com a Laura", ele disse. "Ninguém odeia uma criança sem motivo. Você precisa parar de estressá-la ou vai ter que sair. Não posso deixar ela nesse estado grávida do jeito que tá. Isso não é saudável pra ela e nem pro bebê." Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu não conseguia nem processar aquilo. A Laura queria me tirar da casa. E em vez de tentar entender o que estava acontecendo ou me defender, meu pai simplesmente ficou do lado dela. Era como se eu não importasse. Como se eu fosse só um problema a ser resolvido. Fiquei ali parada, encarando ele, sem saber o que dizer. 1 milhão de pensamentos passando pela minha cabeça. Mas nenhum fazia sentido. Tudo o que eu sentia era um peso esmagador no peito, como se eu estivesse sufocando. Não sabia o que fazer, então só assenti com a cabeça. Peguei uma mochila e comecei a juntar umas roupas. Eu também não queria mais ficar ali. Depois de tudo aquilo, era impossível. Voltei pro meu quarto, tranquei a porta e fui direto pras redes sociais. Fiz um post perguntando se alguém tinha um lugar onde eu pudesse ficar. Contei tudo, sem esconder nada.
Não me importava se iam achar que eu estava exagerando ou sendo dramática. Eu só precisava sair dali. Meu celular começou a apitar sem parar logo depois, mas eu ignorei. Peguei minha mochila, enfiei umas roupas dentro e saí pela janela. Nem foi difícil. Meu quarto ficava no térreo e, pra falar a verdade, não era a primeira vez que eu fazia isso. Eu só queria estar em qualquer lugar que não fosse aquela casa. No começo, nem sabia pra onde ir, mas imaginei que poderia passar uns dias na casa de alguma amiga. Eu não aguentava mais nenhum segundo ali dentro, não depois do que meu pai disse. Caminhei por uns 30 minutos antes de pensar em ligar o celular de novo. Choveram mensagens, do meu pai, da Laura, de gente comentando o meu post. Não li nenhuma. Desliguei o telefone de novo e continuei andando. Acabei indo pra casa de uma amiga, e os pais dela me deixaram dormir lá. Não contei tudo pra eles. Só disse que as coisas estavam difíceis em casa e que eu precisava de um lugar pra passar a noite. Eles não fizeram muitas perguntas, e eu agradeci por isso. Mandei uma mensagem pra minha mãe usando o celular da minha amiga, contando o que tinha acontecido. Ela não pôde me ligar na hora. Tava numa cirurgia, mas disse que mandaria minha tia me buscar no dia seguinte. Pra mim, isso já era o suficiente. Eu só precisava de um tempo longe de tudo. Quando finalmente consegui dormir aquela noite, não parava de pensar naquilo que meu pai tinha dito. Ninguém odeia uma criança sem motivo. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça, sem parar. E quanto mais eu pensava, mais raiva eu sentia. Como ele podia acreditar nisso? Como ele podia simplesmente assumir que eu merecia aquilo? Eu fiz de tudo pra não incomodar a Laura, ajudei na casa, tentei deixar tudo mais fácil pra todo mundo, e no fim, foi assim que me trataram. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu não ia voltar pra aquela casa. Não depois do que ouvi. Na manhã seguinte, acordei na casa da minha amiga com a cabeça meio zonza. Tudo o que tinha acontecido na noite anterior ainda estava girando dentro de mim, mas era como se não tivesse caído a ficha de verdade ainda. Eu sabia que não ia voltar para a casa do meu pai, mas parecia que a realidade ainda não tinha me atingido por completo, como se essa saída fosse algo definitivo. Os pais da minha amiga foram super gentis, não fizeram perguntas desconfortáveis, só me deram café da manhã e deixaram eu ficar quieta na sala. Eu não queria falar sobre o que tinha acontecido. Ainda estava tentando digerir tudo. Nem eu sabia direito como me sentia. Só me sentia esgotada, tipo, emocionalmente quebrada, sabe? Lá pelo meio-dia, minha tia Maggie chegou. Ela me olhou daquele jeito que só quem te conhece de verdade olha, com preocupação, mas sem invadir seu espaço. A gente quase nem falou no começo. Ela só me ajudou a pegar minhas coisas e me levou até a casa dela. Pra falar a verdade, foi um alívio. Sempre me senti segura na casa da Maggie. Ela é aquela tia legal que entende as coisas, que nunca julga, e sabe quando a gente só precisa de um pouco de paz. Quando a gente chegou, finalmente liguei meu celular de novo. Erro. Enorme erro. O celular explodiu de chamadas e mensagens, principalmente do meu pai. Ele tinha me ligado pelo menos umas 20 vezes na noite anterior. Tinham mensagens também. Algumas dele, outras da Laura e até de parentes. Provavelmente porque meu pai postou algo sobre eu ter fugido. Nem me dei o trabalho de ler tudo de uma vez. Era demais. Eu precisava de um tempo longe daquela confusão. Mas mandei uma mensagem pra minha mãe, só pra avisar que tava bem, mesmo ela já sabendo. Como ela e a Maggie já tinham conversado, eu só queria evitar que ela se preocupasse ainda mais, no meio de todo o estresse do trabalho. Ela respondeu na hora, dizendo que estava aliviada por eu estar segura e que a gente conversaria assim que ela conseguisse uma folga do hospital. Eu sabia que meu pai devia estar surtando ao perceber que eu não estava mais na casa, principalmente depois de ver que eu não respondia. Mas, sinceramente, eu não ligava. Foi ele quem basicamente me disse que eu não era bem-vinda ali. O que ele esperava? Eu não estava com paciência para desculpas ou para ouvir ele tentando inverter a situação como se a culpa fosse minha. Não depois do que ele me falou na cara. Mas, sentada ali, não conseguia evitar de pensar nas consequências maiores. Eu conhecia bem meus avós paternos. Eles não iam deixar isso passar batido. Sempre foram super protetores comigo, principalmente por eu não morar com meu pai o tempo todo. Provavelmente iam cair em cima dele quando soubessem de tudo. Eu nem conseguia imaginar a bronca que ele ia levar quando a verdade viesse à tona. A curiosidade falou mais alto e finalmente comecei a ler algumas mensagens. A primeira era uma longa, do meu pai, basicamente pedindo desculpas pelo jeito como as coisas aconteceram. Mas ele ficou o tempo todo defendendo a Laura, dizendo que ela estava estressada por causa da gravidez e que eu precisava ser mais compreensiva. A mensagem toda parecia como se ele estivesse tentando justificar tudo o que tinha acontecido. Como se, de algum jeito, a responsabilidade de consertar tudo fosse minha. Bastava eu voltar e manter a paz. A mensagem da Laura foi ainda mais curta, mas muito mais irritante. Ela não pediu desculpas, nem sequer reconheceu como me tratou.
Só disse que esperava que eu estivesse segura e que eu deveria pensar no estresse que causei à família saindo daquele jeito. Aquilo me deixou possessa. Tipo, como ela tem a cara de pau de agir como se eu fosse a culpada por todo o estresse. Logo depois, começaram a chegar mensagens da família. Meus avós estavam furiosos. Nem perderam tempo me mandando mensagem. Foram direto para as redes sociais detonar meu pai, perguntando como ele pôde deixar as coisas chegarem a esse ponto, a ponto de eu me sentir obrigada a fugir. E ele claramente não esperava por isso. A postagem dele dizendo que eu tinha desaparecido foi feita para gerar comoção, para que as pessoas tivessem pena dele, mas o tiro saiu pela culatra. Todo mundo virou contra ele, perguntando por que a própria filha se sentiria forçada a sair de casa e questionando o que realmente estava acontecendo naquele ambiente. Dava para sentir pelo tom das mensagens seguintes que ele estava em pânico. Ele não sabia mais o que dizer. Meus avós, principalmente, ficaram revoltados porque ele não contou a história inteira. Eles não sabiam que a Laura queria me ver fora de casa, nem das coisas que meu pai me disse. Eles só achavam que eu tinha sumido. Quando descobriram a verdade, a coisa ficou feia de verdade. David e Laura começaram a bater de porta em porta, em casa de parentes, amigos, perguntando se alguém tinha me visto. Quase foi vergonhoso o nível de desespero que transparecia nas mensagens. Eles estavam tentando bancar as vítimas agora que todo mundo tinha começado a questionar o que de fato aconteceu. Mas eu sabia a verdade. Eles não estavam chateados porque eu fui embora. Eles estavam chateados porque agora todo mundo sabia disso. A tentativa de me fazer sentir culpada não funcionou. Quanto mais eu lia as mensagens deles, mais percebia que eu não tava só com raiva. Eu tava farta. Acabou. Sem volta. Não dava pra desouvir o que meu pai me disse. E a Laura já tinha deixado bem claro que não me queria por perto. Eu tentei tanto fazer as coisas funcionarem, tentei ajudar, manter a paz, mas estava na cara que nada do que eu fizesse ia ser suficiente. Eles simplesmente não me queriam ali, e eu não ia mais implorar por aceitação. Minha tia percebeu que eu estava mal naquele dia, mas não forçou conversa. Só me deu espaço. E era exatamente disso que eu precisava. Mais tarde, naquele fim de tarde, ela entrou no meu quarto e perguntou se eu queria ficar lá com ela por um tempo. Eu não pensei duas vezes. Claro que sim. Voltar para casa do meu pai estava completamente fora de cogitação. E eu também não queria ficar pulando de casa em casa. Ficar com a Maggie era meu refúgio, meu porto seguro no meio do caos. O resto do dia passou num borrão. Passei horas no celular, lendo os comentários no post do meu pai, vendo como as pessoas estavam reagindo. Algumas tentavam defendê-lo, dizendo que talvez eu fosse só uma adolescente difícil, ou que a pandemia tinha complicado as coisas para todo mundo. Mas a maioria estava do meu lado, perguntando como uma menina de 13 anos se sentiria tão mal a ponto de fugir de casa. Até parentes distantes apareceram, dizendo o quanto estavam decepcionados com meu pai por deixar as coisas chegarem a esse ponto. Apesar de eu agradecer todo o apoio, uma parte de mim ainda doía. Não importava quantas pessoas se voltassem contra ele. O fato é que meu próprio pai escolheu a Laura em vez de mim. Ele deixou claro quais eram suas prioridades, e eu não fazia parte delas. Tentei não pensar muito nisso, mas a verdade é que isso ficou grudado em mim. E toda vez que eu pegava o celular de novo, aquela dor voltava mais forte. Naquela noite, antes de dormir, resolvi mandar uma mensagem pro meu pai. Não foi nada longo, só pra dizer que eu estava bem e que não ia voltar. Disse que ia ficar na casa da Maggie por um tempo e que não queria falar com ele até me sentir pronta. A resposta veio quase na hora, mas eu nem li. Já tinha aguentado o suficiente por um dia. Deitada ali, encarando o teto, percebi que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Nem com meu pai, nem com a Laura. E pela primeira vez em muito tempo, eu tava em paz com isso. Depois de alguns dias na casa da minha tia Maggie, as coisas começaram a parecer um pouco mais normais. Ou pelo menos, tão normais quanto podiam ser depois de tudo que rolou. Eu ainda recebia mensagens do meu pai o tempo todo, mas já nem lia mais. Eu sabia o que ele queria dizer, e pra ser sincera, eu não estava pronta pra ouvir. As mensagens vinham sempre com um "precisamos conversar" ou "vamos resolver isso". Mas ele nunca chegou a pedir desculpas de verdade pelo que me falou naquela noite. Era sempre sobre a Laura, como eu tinha que entender a situação dela, como eu deveria ser mais paciente. Dava pra ver que ele ainda estava escolhendo ela em vez de mim, mesmo depois de eu ter deixado claro que não ia voltar. Em um momento resolvi bloquear tanto ele quanto a Laura no celular. Eu estava cansada de tanta manipulação emocional, cansada de me sentir como se eu fosse a errada da história. Não era minha responsabilidade consertar nada, e eu não ia deixar que eles me arrastassem de volta para aquela bagunça. A Maggie foi um verdadeiro anjo durante tudo isso. Nunca me forçou a falar sobre o que aconteceu, a não ser que eu quisesse. Ela só fez questão de me dar um espaço seguro, onde eu pudesse respirar e começar a entender meus sentimentos. Ela até arrumou o quarto de hóspedes como se fosse meu, com meus cobertores favoritos, lanchinhos que eu gostava, tudo para me deixar confortável. Era bom ter alguém que realmente se importava comigo, sem segundas intenções.
Um dia, a gente estava sentada na cozinha e a Maggie me perguntou: "Você acha que um dia vai conversar com seu pai de novo?" Ela não estava sendo insistente. Foi mais como se me desse a oportunidade de desabafar, caso eu quisesse. Não respondi na hora, porque sinceramente eu nem sabia como me sentia. Parte de mim queria acreditar que meu pai ainda podia consertar as coisas, que ele podia de algum jeito fazer tudo ficar bem. Mas a outra parte, aquela que ouviu ele dizendo coisas horríveis, não achava isso possível. "Como é que a gente supera algo assim?" Eu respondi por fim. "Não sei. Eu queria conversar com ele, mas não sei se consigo perdoar, não depois do que ele disse." A Maggie assentiu com a cabeça. "Justo. Você não precisa decidir nada agora. Vai no seu tempo." Era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu não precisava de uma solução imediata. Eu precisava de espaço para digerir tudo. Enquanto isso, meus avós ainda estavam furiosos com meu pai. Eu nem precisei explicar nada para eles. Eles já tinham entendido tudo sozinhos. A partir das postagens do meu pai nas redes sociais e conversas com outros parentes, eles cortaram contato com ele. E, para ser bem sincera, isso me surpreendeu. Achei que eles ficariam bravos, mas não esperava que cortassem laços daquele jeito. Acho que isso me mostrou que eu não era a única a achar que meu pai errou. De vez em quando, minha avó me ligava para saber como eu tava. Nunca falava do meu pai e eu agradecia por isso. Ela só perguntava como eu estava, como estavam as coisas na casa da Maggie, se eu precisava de alguma coisa. Acho que ela estava tentando compensar o caos todo. E mesmo que nada daquilo fosse culpa dela, era reconfortante saber que, pelo menos, alguém da família estava do meu lado. A vida na casa da Maggie era 1000 vezes mais tranquila do que na casa do meu pai. Não tinha tensão, nem aquele clima pesado de pisar em ovos. Eu finalmente conseguia respirar de novo. Passei a fazer as aulas online por causa da pandemia e ajudava a Maggie nas coisas da casa. Não era nada emocionante, mas depois de meses vivendo em modo de sobrevivência, era tudo o que eu precisava. Mas mesmo com todo o apoio da minha tia e dos meus avós, ainda existia um vazio dentro de mim. Quer dizer, eu estava aliviada de ter saído da casa do meu pai, mas não conseguia parar de pensar no meu irmãozinho. Eu ainda não conhecia ele, e uma parte de mim se preocupava com a ideia de que, ao me afastar do meu pai e da Laura, eu acabasse perdendo a chance de ser irmã dele. Ele não tinha culpa de nada, e não parecia justo que eu perdesse esse vínculo por causa do que rolou entre mim e meu pai. Eu tentava não pensar muito nisso, mas era difícil. Sempre que pensava no meu futuro, me perguntava se meu irmão faria parte dele. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que voltar para a casa do meu pai, mesmo que fosse só para ver o bebê, não era uma opção. Pelo menos por enquanto. Eu não estava pronta para encarar eles. E talvez eu nunca estivesse. Uma noite, enquanto eu estava mexendo no celular, apareceu uma notificação das redes sociais do meu pai. Ele tinha postado uma daquelas mensagens longas, arrastadas, falando sobre família e como se arrependia das coisas que aconteceram entre a gente. Era óbvio que aquilo era para mim. Mesmo sem citar meu nome, ele escreveu sobre querer consertar as coisas e reunir a família de novo. Ler aquilo me fez sentir raiva tudo de novo. Ele estava agindo como se postar algo online fosse o mesmo que pedir desculpas diretamente. Como se uma mensagem vaga, cheia de drama emocional, fosse suficiente para consertar tudo. Mas não era. Se ele realmente se importasse, teria ligado para minha tia, escrito uma carta para mim, feito alguma coisa de verdade, não tentado ganhar simpatia de estranhos na internet. Desliguei o celular e joguei na cama. Eu não ia deixar ele me arrastar de volta pro drama dele. Não dessa vez. Na manhã seguinte, contei pra Maggie sobre o post. Ela balançou a cabeça e disse: "Bem típico do seu pai. Ele não sabe simplesmente admitir que errou." E esse era exatamente o problema. Ele não queria admitir que errou. Só queria que tudo voltasse ao que era antes, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não era mais a mesma pessoa. E não ia fingir que estava tudo bem só pra ele se sentir melhor. Depois disso, decidi cortar ele da minha vida de vez. Deixei de seguir nas redes sociais, bloqueei o número dele e pedi pra Maggie só me contar algo sobre ele se fosse realmente importante. Eu precisava de espaço para seguir com a minha vida, e enquanto ele continuasse tentando me puxar de volta, eu nunca ia conseguir. Foi difícil. Mais difícil do que eu esperava. Cortar alguém da sua vida, mesmo que tenha te machucado, não é tão simples quanto apertar um botão de bloquear. Tiveram momentos em que eu queria mandar mensagem, em que sentia falta de como as coisas eram antes. Mas aí eu lembrava daquela noite, das coisas que ele me disse. E lembrava porque eu precisava manter distância. Seguir em frente sem ele não era fácil, mas era o certo. Era a única opção que me restava. Avançando alguns anos, consegui manter distância do meu pai e manter aquela parte da minha vida separada. Não foi simples, ainda mais com tudo o que andava acontecendo com a minha própria saúde. Mas finalmente eu tinha encontrado um equilíbrio. Não era perfeito, mas eu tinha construído uma vida que funcionava pra mim. Aí,
Do nada, recebo uma mensagem do meu pai, depois de anos de silêncio. De repente, ele queria conversar. No começo, achei que talvez, só talvez, ele estivesse tentando se desculpar. Ou quem sabe tinha caído na real e queria consertar tudo. Mas não, aquilo não tinha nada a ver com reconciliação. Era sobre a vida dele desmoronando. E eu, aparentemente, era a única pessoa que poderia ajudar ele a juntar os cacos. Acontece que a esposa dele, minha madrasta, tinha virado contra ele. Começou a acusar ele de ser violento, agressivo, machista, o pacote completo. E o pior? Tudo mentira. Ela estava fazendo o mesmo jogo sujo que fez comigo anos atrás. Só que dessa vez, ele era a vítima. Confesso que na hora que li a mensagem, senti um déjà vu esquisito. Dava até pra ouvir a voz dela na minha cabeça, jogando as mesmas acusações absurdas, distorcendo tudo pra parecer a coitadinha da história. Eu já tinha passado por isso. Eu sabia como era se sentir manipulada por ela. Mas a diferença é que, quando ela fez isso comigo, meu pai ficou do lado dela e deixou tudo acontecer. Ele chegou a ser violento comigo por causa disso. E eu fui a que acabou expulsa da família. Agora ele é quem foi chutado de casa, sem ter pra onde ir. E pra ser sincera, foi difícil sentir pena. Pelo que entendi, ela virou todo o círculo social contra ele. Ele estava enfrentando acusações sérias, processos legais, e ninguém acreditava na versão dele. Ela pintou ele como um monstro, e agora, ele estava desesperado. Mas o que mais me chocou foi quando ele contou que tentou ir até meus avós paternos, e eles deram as costas para ele. Meus avós, os mesmos que sempre estiveram do lado dele, custasse o que custasse. E agora, até eles tinham desistido. Pelo que ele disse, quando apareceu na porta da casa deles pedindo ajuda, eles mandaram ele embora. Disseram basicamente que depois de tudo que ele fez comigo, ele não era mais parte da família. Acho que, enfim, chegaram no limite depois de tudo o que rolou entre a gente. Pra ser justa, meus avós sempre me apoiaram nessa história toda, mesmo quando a situação com meus pais estava no fundo do poço. Então, saber que eles o deserdaram nem me surpreendeu tanto assim. O que me surpreendeu, na verdade, foi a condição que eles impuseram. Disseram que, se ele quisesse qualquer chance de voltar a ter relação com eles, ele teria que consertar as coisas comigo primeiro. Essa era a exigência. Sem reconciliação comigo, sem reconciliação com a família. E é por isso que ele me procurou. Não porque sentia muito pelo que aconteceu, não porque reconhecia o que fez de errado, mas porque precisava de mim para consertar a bagunça dele. Quando li essa parte, não consegui evitar dar uma risada. Era a cara dele. Ele não tinha mudado nada. Não queria se desculpar ou acertar as contas porque isso era o certo a se fazer. Ele só queria fazer o necessário para voltar a ter o que perdeu. A boa imagem com os meus avós. Era tudo sobre ele, como sempre foi. Nem fiquei com raiva, para ser sincera. Só percebi que eu tinha superado. Os anos de silêncio e distância me deram tempo para curar. Não completamente, claro, mas o suficiente para entender que eu não precisava mais dele na minha vida. Eu já tinha seguido em frente sem ele. E agora ele vinha tentar se reaproximar porque não tinha mais ninguém. Quando ele perguntou se a gente podia conversar e resolver as coisas, eu nem pensei duas vezes. Disse um não bem direto. E ponto final. Sem explicações longas. Sem tentar amenizar. Só um não firme e claro. Eu não ia ser a salvação dele. Não depois de tudo que ele fez. E com certeza, não só porque agora ele estava desesperado depois de ser chutado pela própria esposa. Mas é claro que ele não reagiu bem. Me mandou uma enxurrada de mensagens tentando me fazer sentir culpada. Falou coisas como, ainda sou seu pai, e família tem que se apoiar nos momentos difíceis. Como se isso tivesse significado alguma coisa pra ele antes. Ficou insistindo que a gente podia resolver as coisas, mas eu não caí nessa. Eu sabia que ele não queria consertar nada de verdade. Ele só queria voltar a ser aceito pela família. E eu era o único obstáculo no caminho dele. Não respondi mais nenhuma mensagem. Bloqueei ele e segui com meu dia. Pra falar a verdade, nem foi difícil. Sem drama, sem dúvida, sem remorso. Eu já tinha feito as pazes com essa história há muito tempo. Ele não fazia mais parte da minha vida. E isso não ia mudar só porque, agora, ele estava colhendo o que plantou. A verdade é que ele fez as escolhas dele. Escolheu ficar do lado da esposa enquanto ela me destruía. Escolheu me afastar, acreditar nas mentiras e manipulações dela. E agora que tá vendo quem ela realmente é, quer que eu entre em cena e salve o dia? Não, eu não vou fazer isso. Ele que arque com as consequências das escolhas dele, assim como eu tive que arcar com as minhas. Quanto aos meus avós, respeito totalmente a decisão deles de cortar laços com ele. Eles viram o que ele me fez e estão cobrando responsabilidade por isso. O que, sinceramente, é mais do que eu jamais esperei. Mas sobre nós dois consertarmos algo? Isso não vai acontecer. Não depois de tudo. E é aí que estamos agora. A vida do meu pai tá em ruínas. Ele tá tentando se reaproximar de mim pra acertar as coisas, mas só porque isso é conveniente pra ele. E eu? Eu não tô nem um pouco interessada.
Não vou ser a passagem dele de volta pra família. E muito menos deixá-lo voltar pra minha vida só porque agora ele não tem mais a quem recorrer. Então é isso. Eu disse não. E não me arrependo nem por um segundo.